E aí, boa tarde, meu povo, sejam bem-vindos mais uma vez aqui. Escuta aqui, Bi. Agora a gente vai falar sobre a saúde mental da comunidade LGBTQIAPN+, né? Essa comunidade que vive sob pressão, né? Às vezes a gente se sente uma bomba relógio que vai explodir a qualquer momento, porque a sociedade cobra muito da nossa cabeça. Cobra muito da gente, que a gente tem que estar sempre dando satisfação, tem que estar sempre sendo os melhores, os mais engraçados, os mais elegantes, os mais inteligentes e sobrecarrega. E eu convidei para falar sobre isso ele, que é referência da saúde mental de Iguatu, eu acho que eu posso dizer assim. Luan Lais, obrigado, viu, por ter aceitado o convite, seja bem-vindo. Oi, Luca, boa tarde. Dizer que é uma alegria estar aqui com vocês para discutir uma temática tão relevante, tão atual, né, para a gente, para a população LGBT, enfim, para todos que fazem a saúde mental. Então, estou aqui para contribuir. Espero que a gente tenha uma tarde muito gostosa, discutindo essa temática que é tão importante. Luan, eu comecei falando sobre essas questões que eu falei, né? Que a gente, da comunidade, a gente sempre tem essa cobrança, que tem que ser sempre os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais arrumados, os mais, né? As pessoas estão sempre ali em cima da gente. Isso influencia nessa questão da saúde mental da pessoa? Influencia, Luca. E, na verdade, essa ideia, né, que se tem de sempre ocupar espaços pode, não sempre, mas pode estar relacionado com a ideia de compensação, né? É de compensar pelo fato da sociedade ter a representação da pessoa LGBT como algo ruim, ou como um pecado, ou como uma doença. E aí, nós, pessoas LGBTs, né, nós sempre temos aliás, na maioria das vezes, isso pode acontecer, essa ideia de compensar uma coisa pela outra. Eu tenho que ser o melhor aqui porque eu estou compensando aquilo que, para mim, é um ponto fraco, né? E muitas vezes a gente olha para essas questões da sexualidade, principalmente quando a sexualidade é dissidente, quando não está dentro da lógica heteronormativa, cis heteronormativa, tanto as pessoas e também muitas vezes nós olhamos para isso como algo ruim, né? Sendo que, deixo já bem claro aqui para vocês, que as sexualidades LGBTQIAPN+, são N possibilidades de se expressar, né? De expressão da nossa sexualidade e da nossa humanidade, né? Isso é importante que se tenha espaço em casa, na cultura, na sociedade, no trabalho, enfim, em todos os espaços para que isso se manifeste e possa existir, porque há uma corrente, né, que realmente quer a extinção das experiências LGBTs, né, dentro da nossa sociedade, né? E isso não é de hoje, né? Isso desde sempre que há na verdade, dentro da modernidade, né, na nossa cultura moderna, desde a modernidade nós temos aí essa ideia das LGBTs serem doentes, estarem em pecado, serem criminosas, né? Então, assim, a sociedade vai trazendo isso e acaba que isso vai fazendo parte do nosso processo de subjetivação, do nosso processo de construção de pessoa, né? E aí é um ponto importante quando a gente pensa em saúde mental, porque, na verdade, essa ideia violenta está em nós, está na nossa própria constituição, né? E aí lutar com algo que está no meu corpo, no seu corpo, né? No nosso corpo, é bem difícil. Além do externo, além daquilo que a gente encontra, né, na sociedade e na cultura. Porque é visível, né? Hoje, com a disseminação e a facilitação das redes sociais, né? Facilitação entre aspas, que a gente tem essa falsa visão de que a rede social ela facilita. Mas se a gente for parar para pensar, né, ela acaba muitas vezes emperrando muita coisa. Inclusive isso que é essa coisa de tentar encaixar você, né? A gente tem uma sigla muito grande porque a gente é plural, né? O ser humano por si já é um ser humano plural, né? E aí as pessoas tentam encaixar a gente em qual letrinha você tá ali, né? E aí às vezes você se sente cobrado, ai meu Deus, eu sou qual? Eu preciso, ai não, eu tô no L, eu tô no G,
Não, peraí, calma. E isso também vai causando esse jogo das cadeiras dentro da nossa própria cabeça, né? Isso, e essa construção identitária, que a gente chama de uma construção identitária do LGBTQIAPN+, e as várias que virão futuramente, né, e, assim, que vão se expressar e vão poder reivindicar por direitos, é uma questão, porque acaba, muitas vezes, nos aprisionando, né, nos aprisionando as nossas experiências de sexualidade em caixinhas, mas, ao mesmo tempo, essas identidades, elas precisam existir hoje, porque quando a identidade existe, por exemplo, quando a identidade gay existe, quando a identidade lésbica existe, quando a identidade trans existe, é porque isso faz muito sentido no contexto político. É porque nós não temos direitos iguais às pessoas heterossexuais, né? Direito à saúde, direito à educação, direito a trabalho, direito muitas vezes a transitar, né, direito à cidade, a transitar nos espaços públicos da cidade, né? Tem pessoas que não têm esse direito, né? Assim, o direito não é colocado no papel, na lei, né? Mas as pessoas têm sim direitos universais, direitos fundamentais de existir, mas as pessoas não compreendem isso, e isso precisa estar no papel, né? Isso precisa estar no papel. E isso tem total sentido quando a gente pensa em saúde mental, sabe, Luca? Porque você não tem direito a um trabalho digno, você não tem direito à educação, você não tem direito a um serviço de saúde, né? Como muitas pessoas LGBTs, principalmente as pessoas T's, as pessoas travestis e transexuais, Uhum. né? Que têm muita dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Sim. Então, isso impacta diretamente na vida e na qualidade de vida dessas pessoas. Às vezes eu fico pensando assim, como fica a cabeça de uma mulher trans, assim, eu não sou mulher, nem sou trans, mas eu fico pensando no lugar, como é eu ser uma mulher trans e aí eu ter que ir procurar um serviço que o nosso corpo precisa, né? Eu sou um homem cis, eu vou para um urologista, uma mulher trans vai para onde, né? E por mais que vá para um lugar específico, a estrutura hospitalar, a política de saúde também, se ela está preparada para isso, né? É, é interessante você comentar sobre isso, porque nós temos uma política nacional de saúde integral da população LGBT. Nessa política, que foi, se eu não me engano, ela foi publicada em 2013, né? Essa política, ela traz uma, uma ideia de que gênero e sexualidade são determinantes sociais da saúde. O que é isso? As questões de gênero e as questões de sexualidade interferem diretamente na nossa saúde. É isso que a política vem dizer. Esse entendimento já é de um pouco antes, 2011. Mas 2013, se eu não me engano, a política foi publicada. E nós profissionais da saúde, muitos profissionais da saúde, falo isso assim, depois de algumas pesquisas que realizei, principalmente aqui dentro do município de Iguatu, os profissionais não têm acesso a essa política, né? Não conseguem, não tem conhecimento sobre a política, né? Inclusive, essa política fala sobre saúde mental, né? E diz assim que as violências, a homofobia, a transfobia, isso impacta diretamente na saúde mental da população LGBTQIAPN+. Né? E é por isso que existem essas letrinhas, apenas por um sentido político. Né? Por quê? Porque nós precisamos dizer, existe o homossexual, existe a transexual, a travesti, existe o bissexual, enfim. Por quê? Essa letrinha nos traz esse entendimento de que existe e precisa-se de direito, né, para que essa pessoa consiga viver e viver bem. Né? Porque acontece que não é só viver, não é só estar vivo, né? Porque às vezes os nossos corpos permanecem vivos, mas acontece uma morte simbólica, porque eu não tenho acesso à saúde, porque eu não tenho acesso à educação, porque eu não tenho um trabalho digno, né? Então acaba que a gente falando de saúde mental me lembra muito das questões de suicídio, né? A população LGBT, na população LGBT, tem um alto índice de suicídio, né? E suicídio por quê? Porque antes de acontecer essa morte física, essa morte do corpo, há uma morte simbólica. Há uma morte no próprio eu. Né? Há uma morte ali porque essa pessoa vai sendo privada, vai sendo limitada ao longo de toda a vida de todos esses espaços que nós precisamos para potencializar a saúde mental. Porque, assim, saúde mental não é um remedinho, não é uma coisinha aqui, uma coisinha acolá que vai me trazer saúde mental, não. Saúde mental, ela é potencializada de uma maneira
não direta. Né? Não tem uma coisa assim que uma causa e um efeito. Eu faço uma coisa que me dá saúde mental. Não, é de forma indireta. A saúde mental ela é construída de maneira indireta. É a partir de uma política pública forte de cultura, né? De educação, de saúde. Então, tudo isso de alimentação, certo? Todas essas questões interferem e constroem a minha saúde mental. Né? Não há uma coisinha assim, eu faço isso e já me gera saúde mental. Uma coisa de causa e efeito, não. É de uma maneira indireta. São todas essas questões da vida que podem potencializar a nossa saúde mental. Aí imagina só, qual lugar, e aí eu faço uma pergunta para vocês que estão aqui me assistindo, nos assistindo, né, qual o lugar das pessoas LGBTs nesse mundo? Né? Qual lugar, muita gente já falou em outros momentos que, é o armário, é a cadeia, é a prisão, são as ruas, a marginalidade, né? E tudo isso a partir daquela ideia de que a sexualidade correta, normal, é aquela sexualidade que consegue reproduzir, né? E aí tudo vai girando em torno da reprodução. E aí tudo que fica às margens dessa lógica da reprodução já foi considerada pecado, já foi considerada doença, enfim, pelas instituições sociais que ditam o que é verdade. Por exemplo, a ciência já patologizou as identidades homossexuais, as identidades transexuais, enfim. A igreja já trouxe como pecado. Né? O direito e a justiça já colocou como crime. Né? Enfim, outras abordagens e perspectivas de saber na humanidade já trouxe como desvio. Né? Então, assim, tudo aquilo que é considerado, né, não normativo é colocado nesse lugar de marginalidade, né? E aí tudo isso vai pressionando a cabeça, né, e a vivência da comunidade. Você falando, me veio um episódio recente que eu vou tentar falar sem citar nomes e lugares, né? Porque não vale a pena. Eu estava em determinado lugar, uma pessoa chegou e falou assim, fulano está ali fora. Não, por que fulano está ali vestido de saia? Era um menino, tá ali vestido de saia com os coraçõezinhos, era dia dos namorados e tal. Por que ele está de saia? Aí alguém comentou, não, deve ser um cupido do Dia dos Namorados. Aí alguém comentou, e esse menino é um menino gay, né? Esse em questão. Aí eu fiquei sabendo que ele tá usando o banheiro feminino. E eu perguntei, mas ele é trans? Ele se identifica como trans? Aí outra pessoa que não estava na conversa disse assim, não, mas isso mesmo se ele fosse, isso está fora de questão, está fora de pauta. Aí eu disse, não, isso pode estar fora de pauta, mas precisa entrar dentro da pauta. A gente precisa falar sobre isso nesse espaço. Né? Ou seja, o menino em questão não era trans, ele é só um menino gay. Não sei o motivo dele estar usando o banheiro das mulheres, e não sei se é verdade também. Mas pode ser um caminho de transição, né? Pode ser um caminho de identidade. E aí, um corte certeiro desse, se acontecer, que eu estarei lá e não deixarei que isso aconteça. Se acontecer, pode causar um transtorno futuro na vida dele, né? Com toda certeza isso repercute na saúde, né? Inclusive na saúde mental, né? E aí eu estou sempre falando de saúde mental, mas é sempre importante a gente ressaltar aqui a saúde ela é integral, né? Ela é integral. A gente usa saúde mental, mas numa perspectiva pedagógica mesmo. A saúde ela é integral, né? E aí acaba afetando os nossos corpos, acaba afetando as nossas relações, inclusive a nossa relação conosco, né? Porque eu acabo, se todo mundo está dizendo que eu sou errado, que eu sou pecador, que eu sou criminoso, que eu sou doente, isso acaba sendo internalizado, fazendo parte do nosso processo de construção, né, de pessoa, e isso acaba voltando para a gente não mais como uma violência de fora para dentro, porque essa violência aí todo mundo já sabe que existe, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais do mundo, né? Isso é um dado absurdo. E assim, a gente já sabe dessa violência que vem de fora para dentro, de fora para as pessoas LGBT. E imagina só essas que é de dentro para fora, né? Essa ideia do não me aceitar, essa ideia do me achar errado, essa ideia, inclusive, isso vai minando
a nossa saúde mental, né? E nem todo mundo hoje consegue lidar com isso, né? Às vezes, hoje, a gente encontra várias perspectivas de espaços que podem ajudar as pessoas LGBTs que estão sofrendo, né? Que sofrem com as diversas violências que a gente encontra nesse mundo, né? Que é a psicoterapia, né? Enfim, tem vários espaços. Eu falo da psicoterapia porque é o meu espaço, né? É o meu lugar, minha ferramenta de trabalho. Mas existem várias outras possibilidades de acolhimento, né, e de cuidado em saúde mental para essas pessoas que sofrem, né? Mas assim, Luca, no ano de 2018, eu estava finalizando a minha residência, que foi a residência em saúde mental aqui no município de Iguatu. E a minha pesquisa de trabalho de conclusão de residência foi sobre a saúde mental da população LGBT. E aí, eu lembrando, tu me trouxe essa provocação para pensar a saúde mental da população LGBT, e eu lembrando desses dados, né? De como eu encontrei nessa pesquisa dificuldade de acesso da população LGBT aos CAPs do município de Iguatu, né? Porque é difícil essas pessoas chegarem ao serviço, né? E quando chegam no serviço, às vezes o serviço não está preparado para acolher, né? As fichas não têm espaço para nome social, pelo menos na época, né? Acredito que hoje já deve ter mudado algumas coisas, né? É, é, Será? será? Não sei, mas eu espero que sim. Acredito que sim, né? E não tinha espaço para o nome social, né? Alguns profissionais ainda trabalhando muito numa perspectiva bem moralista, bem conservadora, no acolhimento, né? Então, assim, é muito difícil ainda essa realidade. Então, tem uma dificuldade de acesso e tem uma dificuldade no cuidado dentro do serviço, né? Então, assim, eu mesmo já presenciei, não aqui no município de Iguatu, em outro município, eu estava numa policlínica. E eu presenciei, isso ficou muito marcado, assim, eu ainda não tinha me informado, não era psicólogo, mas isso ficou marcado para mim numa policlínica que eu estava aqui no Ceará e o profissional não respeitou o nome social daquela pessoa e isso gerou um constrangimento para o profissional, gerou um constrangimento para quem estava na recepção e eu fico imaginando o tamanho do constrangimento dessa pessoa, né? E o tamanho do sofrimento que foi gerado pelo simples fato de não se respeitar o nome daquela pessoa. Então, veja como isso pode impactar na saúde mental dessa pessoa, né? Eu não voltaria naquele lugar, né? Muito violento. Essas situações que vão acontecendo nos cotidianos dos serviços de saúde, né? Infelizmente. É porque é uma coisa tão simples, né, Luan? Por exemplo, vou preencher uma ficha, tá, eu tô aqui com minha identidade, meu nome social tá lá. Mas eu gostaria de ser, meu nome civil, na verdade, né? Mas aí eu gostaria de ser chamado por Luca, porque Luca não é meu nome civil, né? Eu quero ser chamado por Luca. O que que custa? Você quer ser chamado, mas eu preciso colocar aqui. Eu não consigo entender o que é que custa. Eu não sei se é má vontade, é falta de informação, talvez não seja. Eu, sinceramente, eu não consigo entender. Não consigo entender o que é. É justamente isso. Eu tenho muita essa compreensão, sabe, Luca? A ideia de que o certo e o normal ainda é colocado nesse campo da reprodução, né? Nós ainda temos um sistema muito voltado para as questões da reprodução, né? Então a gente está vendo ainda hoje discussões a nível de Congresso Nacional, né, sobre questões de reprodução. Então tudo se volta ali para a ideia da reprodução. Só que hoje nós já temos um entendimento e acho que isso é importante ficar bem claro para vocês que estão aí em casa. Hoje a gente tem o entendimento de que a sexualidade não é para reprodução, né? Sexualidade humana, talvez a dos animais, seja muito ali ligada à questão instintiva, biológica e para a reprodução. Mas a nossa sexualidade humana, nós já subvertemos isso há muito tempo atrás. A nossa sexualidade humana está voltada não somente para a reprodução é só um dos componentes da sexualidade humana, mas há outras N possibilidades de se vivenciar a sexualidade, como a busca pelo prazer, a busca pelo bem-estar, a intimidade nos relacionamentos. Então, a gente faz sexo por N outras coisas. E também por reprodução,
né? Mas não só por reprodução. Então, as pessoas ainda pensam a sexualidade muito próxima dessa lógica reprodutiva, né? E não é. Nós precisamos pensar que a sexualidade, quando a gente pensa nisso, quando a gente se desliga um pouco dessa lógica da reprodução, a gente vai pensar que existem várias outras possibilidades de se vivenciar a sexualidade que não é somente na lógica cis heteronormativa, né? Então, a gente expande aí o entendimento, né? E começa a pensar mais, porque é uma coisa que falta também, que é esse olhar empático, né? Que é esse tentar se colocar, pensar pelo outro, né? Se colocar nesse lugar do outro. Então, eu acho que isso é importante, né? E principalmente nesse mundo em que a gente vê um alto índice de violência, não somente violência física, mas violência psicológica também, patrimonial, vários tipos de violência contra a população LGBT, né? E as violências interferem diretamente no bem-estar dessas pessoas, né? E acaba que aí gerando questões, sofrimentos no campo da saúde mental, da saúde psíquica. Até porque também, assim, você falando aí, dois homens não vão ter um filho. Quem disse, né? Qual é a invalidação, qual é a invalidez, não sei se essa palavra existe agora que eu falei. O que invalida o fato de eu e meu companheiro não termos um filho? Exatamente. E eu lhe digo uma coisa, né? Hoje, com o nosso avanço tecnológico, eu acho que as pessoas, até as pessoas heterossexuais, né, não daqui para alguns anos para frente, né, eu acredito que o sexo não vai ser feito para reprodução. As pessoas vão usar outros métodos para reproduzir que não seja a relação sexual. E a relação sexual humana vai continuar existindo, sim, mas para outros fins, né? Para o fim do prazer, enfim, para outras perspectivas, né? E hoje a gente já vê um avanço aí de tecnologias no campo da reprodução, né, que vão trazer aí totalmente uma possibilidade de se reproduzir sem a relação sexual, né? Nós já temos inseminação, já temos aí muitas tecnologias, um né? leque de possibilidades, Um leque né? de possibilidades. Então, para entender que a reprodução ela faz parte da sexualidade, sim, vai continuar fazendo, né? Uhum. Mas que não é só isso. A gente não está dizendo aqui que não é, vamos acabar com o sexo para reprodução. Isso. Não, a gente está dizendo que existem outras possibilidades, Existem outras outras maneiras de se pensar que acaba validando o respeito à pluralidade, né? Exatamente. Nós somos seres plurais, né? Uhum. Nós, seres humanos, somos seres diversos, né? E é isso que o movimento LGBT vem reivindicar, a diversidade, né? A possibilidade de ser como eu quero ser, né? De ser como eu me identifico, como eu me percebo, né? E quando a gente não pode ser como a gente é, ou como a gente se percebe, né? Isso acaba causando sofrimento, né? Porque imagina só se por alguma lei, por alguma razão, Luca, você não pudesse ser Luca e não pudesse fazer o que você faz. Isso com certeza impactaria na sua qualidade de vida, porque a gente faz as coisas também não é só por dinheiro, a gente faz as coisas porque a gente gosta, porque a gente se envolve, se identifica, porque a gente sente prazer, vê sentido nas coisas, né? E muitas vezes as pessoas LGBTs veem sentido nas coisas e não conseguem fazer, e não podem fazer porque são proibidas, né, diante de uma sociedade homofóbica, transfóbica, enfim, violenta, né, com relação a isso. E isso acaba interferindo na saúde mental. Tu acha que, assim, eu estava falando no outro episódio sobre que nós somos aprendidos, né, ensinados a viver sob constante pressão, a mentir. A gente é ensinado a mentir, a negar sempre que não é aquilo e tal. E aí vem uma pandemia. Tu acha que tudo junta essa bola de neve com a pandemia, com o pós-pandemia? Tu acha que acentua aí há uma confusão mental, assim, principalmente dessa comunidade que já é bombardeada sempre? Eu acho que a pandemia ela veio para nos atentar para algumas coisas, né? Ela aconteceu,
né? E aí isso repercutiu de maneiras drásticas, não só na saúde mental, mas na saúde física. A gente viu muita gente morrendo, né? Por conta da infecção do vírus, mas também nós tivemos aí aumento né, da violência doméstica, né, da violência contra a mulher, e a população LGBT não fica de fora dessa expansão aí da violência e também do sofrimento psíquico, né? Até porque o emprego foi afetado, o trabalho foi afetado, vem o home office, vem estar em casa muitas vezes convivendo com as pessoas que de alguma forma estão lhe violentando, né? Seja pai, seja mãe, seja alguém da família, enfim, você conviver com pessoas que de alguma forma lhe violentam, querem a sua morte, né? Porque quando as pessoas de alguma forma fala é, sobre a questão de direitos, né? Por exemplo, eu sou contra o casamento LGBT, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo. Você está versando sobre a morte de alguém. E principalmente quando vem de uma pessoa que você seu pai, seu irmão, que é a pessoa que você tem um carinho, né? Tem um laço afetivo, sanguíneo. E aí a pessoa diz, eu sou contra isso. Você está sendo contra Contra o seu parente, contra o seu isso, né? irmão, contra seu filho, Uhum. né? E isso tem repercussões, né? Isso tem repercussões. E aí acaba, Luca, que na pandemia isso foi potencializado, né? Sim, As pessoas diziam e ainda dizem hoje, posterior a esse processo, né, que mas nós estávamos na mesma chuva, né? Digamos que estávamos na mesma chuva, mas não no mesmo barco, né? exatamente. Pessoas ricas passaram pela pandemia de uma forma, Uhum. as pessoas pobres passaram de uma outra forma, né? Então, assim, as pessoas em situação de rua passaram pela pandemia de uma forma, as pessoas que tinham a moradia, né, passaram por outras. As pessoas que estavam desempregadas passaram de uma forma, as pessoas que estavam com emprego passaram de outra forma. Uhum. Né? Por mais que, claro que todo mundo sofreu nesse processo todo, né? Mas, assim, tinham outros agravantes nesse processo. Né? E a população LGBT, né, também vivenciando essas questões, né, porque já é uma população violentada, já é uma população que lida cotidianamente com o preconceito, com a discriminação, com a violência, chega numa situação dessa, a primeira a ser rifada é a LGBT, Uhum. né? É que fica mais Infelizmente. lá na ponta do iceberg. Tu falou que quando tu pensou assim sobre essa questão da saúde mental da comunidade LGBT, te veio na cabeça mais a questão da dificuldade de acesso aos lugares, à saúde, né? Aos Isso, equipamentos de isso. saúde. Mas qual um outro fator assim que tu acha que influencia bastante para essa questão do acesso, não acesso e vivência dessa saúde ou não saúde? Eu acho que tudo isso que a gente está conversando aqui, Luca, interfere. Por exemplo, essa ideia da homofobia, da transfobia, das violências estarem internalizadas, né, estarem em mim, estarem fora também. Isso, eu acho que isso é o que mais interfere nesse processo da chegada, né? Porque a pessoa há de pensar, eu não vou não, eu não vou não. E o medo também, o medo pela violência, né? O medo da violência, o medo de ser ridicularizado, o medo de ser violentado nos serviços, e já sabendo que isso tem uma grande possibilidade de acontecer, as pessoas não procuram, né? Eu vou para um lugar que não me recebe bem, né? Eu vou participar de um atendimento que não me cabe, né? Então, assim, eu acho que como o SUS, os princípios do SUS, né, a universalidade, a equidade, a integralidade, se eu não levo em consideração a identidade sexual e de gênero da pessoa, eu não estou promovendo a universalidade, eu não estou promovendo a equidade, não estou promovendo a integralidade. Né? Eu não estou promovendo, o SUS não está existindo nesse contexto, né? E assim, eu vejo hoje muitos, mas muitos profissionais de saúde que são comprometidos com a causa do SUS, com a causa dos acolhimentos das pessoas LGBTs. Aqui mesmo em Iguatu, né, pelo menos os trabalhos, no meu conhecimento dos trabalhos que eu realizei no CAPS, eu encontrei uma grande maioria de profissionais assim que
estavam super abertos para discutir. Não sei o que é o LGBTQIAPN+, não sei, né? Mas eu estou aberto aqui para conversar, para chegar, para conversar, para tentar aprender alguma coisa, né? E eu acho que vale, né? Vale para cada profissional buscar a sua formação de entender esses processos para melhor acolher essa população. Porque na saúde nós temos essa divisão, até mesmo para facilitar o trabalho, essa divisão, por exemplo, da população de mulheres, da população de idosos, da população LGBT, da população de negras e negros, enfim, e que políticas vão acontecendo justamente para tentar gerar e facilitar esse acesso e esse cuidado dentro do serviço de saúde, né? Mas, assim, quando a gente pensa assim, no serviço de saúde mental, né, a pessoa já vai com um duplo estigma, né? É o estigma de ser LGBTQIAPN+, além da fragilidade, que você só procura exatamente, um lugar... e o estigma de você é doido, tá procurando CAPS, então é doido, né? Porque CAPS é lugar de doido. A gente, como cultura, como sociedade, ainda, infelizmente, ainda se tem esses discursos e esses entendimentos. CAPS, gente, é lugar para quem precisa ser cuidado, ser acolhido nas questões de sofrimento psíquico. Não é lugar de doido, né? Doidos somos todos nós. Todos nós temos as nossas loucuras, né? Muitas vezes loucuras de amor, outras vezes não. Mas nós todos somos loucos, né? Aí você sozinho encarar uma sala de aula com 42 alunos é um sintoma de loucura, né? Todos nós temos que conviver com as nossas loucuras, né? Que bom que elas existem, E né? que bom que elas existem. E aí já tem esse duplo estigma. Você não vai procurar... você vai pro CAPS, porque CAPS é lugar de doido, né? Então, assim, já tem um outro estigma aí, que é o estigma da saúde mental. E a gente aí... as pessoas LGBTs têm que estar convivendo com esse duplo estigma, né? E se for uma outra questão, por exemplo, as questões que são cuidadas no CAPS AD, que é o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, voltado para o cuidado e acolhimento das pessoas que fazem algum uso problemático de álcool ou outras drogas, né? Aí já tem mais um estigma, é usuário de droga, né? É isso. Olha, e aí uma série de estigmas vão dificultando a chegada dessas pessoas a esse serviço, né? E aí, o que acontece, Luca? Quando essas pessoas não conseguem chegar ao serviço, o poder público não cuida, não tem como cuidar, não tem, muitas vezes, políticas que façam uma busca ativa. Por exemplo, aqui na saúde mental, na época que eu estava no CAPS, não tinha um carro para a gente fazer uma visita domiciliar. Né? Então, assim, não tem como fazer uma busca ativa. Se a pessoa não for ao serviço, não tem como profissional. E outra coisa, equipes muito reduzidas. Como é que um profissional vai sair de um CAPS, né, vai sair de um CAPS para fazer uma visita domiciliar, sendo que tem uma fila de espera para atendimento individual de 600 pessoas, né? Então, é esse o contexto. Às vezes o profissional até tem o preparo, Sim. até tem a boa vontade, ou pelo menos a vontade de querer se preparar e entender, né, a particularidade, mas não tem o subsídio físico e estrutural. A estrutura, não tem a estrutura para trabalhar. E muitas vezes isso acontece, acaba amarrando profissionais muito bons, porque o Iguatu, né, ele já foi referência em saúde mental, né? No Ceará, no Brasil, nós temos aqui o primeiro CAPS do Nordeste. Acho que o CAPS infantil, se eu não me engano, o CAPS infantil, que é a conhecida Casa Azul, foi um dos primeiros CAPS do CAPS infantil do Ceará. Né? Acho que foi o primeiro CAPS infantil do Ceará. O CAPS AD também foi um dos primeiros do Ceará. Então, assim, nós temos uma residência terapêutica aqui no Iguatu também, que é um equipamento da rede de saúde mental. Então, assim, nós temos profissionais que são capacitados, mas que infelizmente não conseguem trabalhar por essas amarras aí do próprio sistema, né, da falta de investimento público nos CAPs, né? A saúde mental, muitas vezes, é a última política que vai chegar dinheiro, né? Vai chegar investimento. Não se faz investimento em saúde mental. Por quê? Está acontecendo alguma coisa, vamos tirar um profissional de um equipamento, joga na saúde mental, né? Como se fosse um castigo jogar na saúde mental, né? E olha só como a política de saúde mental está sendo tratada,
né? Infelizmente isso acontece, né? Infelizmente isso tem acontecido e a gente tem a possibilidade de mudar, né? Mudar como? Ah, como é que a gente vai mudar? Vamos jogar uma bomba para mudar? Eu acho que uma bomba gigantesca a gente vai ter a possibilidade de jogar, né, esse ano, né, nas próximas eleições. Né, nós temos eleições municipais e nós precisamos pensar e repensar e olhar para os planos de governo dos candidatos que aí estão, né, que estão pleiteando essa vaga, né, do executivo municipal e pensar qual desses aqui, né, fala versa sobre a saúde mental, traz propostas sobre a saúde mental. E aí a gente pode fazer alguma coisa. E depois a gente vai cobrar, né, porque não é só votar. Né, a gente vota e a gente cobra. Ó, a política de saúde mental está precisando disso aqui, precisa ser olhada, precisa ser cuidada. Né? Para quê? Para que a gente tenha possibilidade de trabalhar, possibilidade de chegar aonde a gente não consegue chegar, possibilidade de gerar acesso para as pessoas que estão marginalizadas e que não conseguem, de alguma forma, chegar ao serviço de saúde mental. E principalmente as pessoas que são usuários desses equipamentos, né? Que precisam ter essa sensibilidade no olhar. Luan, o tempo voa, né? A gente só tem o quê? 5 minutos? 5 minutos, muita coisa para falar, realmente. Você falando aí, vem muita coisa aqui na minha cabeça. Eu queria que você deixasse aí a sua mensagem para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir depois, sobre a importância de se ter esse olhar para o cuidado da saúde mental de si e do outro, de todo mundo que está junto, no nosso cotidiano. A minha mensagem aqui, Luca, é de dizer que nós precisamos sim olhar para a saúde mental, seja na política pública, seja para a nossa. Né? Nós vivenciamos tanto hoje em dia um ritmo tão acelerado de vida, de muito trabalho, de muitas responsabilidades, né? Tem as violências, tem as questões. Eu acho que tem a precariedade do sistema. Tem a precariedade do sistema. Enfim, são muitas coisas que vão aí minando a nossa saúde mental. E principalmente nós que somos população LGBT, nós precisamos olhar, nos cuidar, né? Mesmo diante das questões que a gente vai encontrando na vida, seja no campo coletivo, no campo da relação com outros, seja nas nossas questões internas, nas nossas questões pessoais, íntimas, né? Nós precisamos nos cuidar e viver, né? E tentar lutar por direitos e construir uma vida melhor futuramente para nós e para as pessoas que virão, né? Tem uma parte de uma música que a Pablo canta, né? Que diz o seguinte: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, né? Eu acho que aqui eu trouxe uma perspectiva de saúde mental muito falando das nossas cicatrizes, né? Mas aí a mensagem que eu deixo é essa: vamos nos permitir falar, reivindicar, nos colocar, construir um mundo melhor, né? Vamos todo mundo aí pensar e não só pensar, mas agir na construção de um mundo melhor que caiba todo mundo, né? E para que a gente consiga falar, para que a gente consiga ter voz. Então, assim, vamos lutar por isso. Permita que eu fale, não somente as minhas cicatrizes, não somente as minhas questões vão falar, mas além dessas questões, além dos problemas de saúde mental, dos sofrimentos psíquicos, existem pessoas que estão produzindo vida, né? Que estão produzindo vida, que estão produzindo arte, que estão produzindo muita coisa bacana aí mundo afora e que a gente precisa dar espaço e cada vez mais espaço para que essa vida ela aconteça em abundância, né? Então, assim, vamos pensar em construir um mundo melhor para todo mundo, porque assim a gente consegue alcançar aquilo que a gente chama de saúde mental. Muito obrigado, Luan. Queria agradecer a você que ficou com a gente até agora. Até a próxima semana e dizer que esse projeto é fomentado pela Lei Paulo Gustavo. Muito obrigado e até a próxima.